Isso aí é ao vivo. Yeah, non partillarela. Não ajuda a partilhar live para não ter mais número de visualização. Não disse também no comentário a partir de que você está acompanhando. Se não vos também não chega bem, vou dar no sinal. Vou não chega bem. 30. Vou ajudar a partilhar live na máximo, né? Não tem tercio, quando não é bem para ver que alguns assuntos que estão relacionados à questões de candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça, para ver de alguns direitos. Ter ainda. A mim se vai bem camisola de Benfica, mas suma não toma. Olha para para mudar. Sumane, obrigado, vos na chega bem. Não partilha live na máximo, não diz a mensagem no comentário, como é que você está ouvindo, a partir de onde é que você está acompanhando. Teres um pensa, não na punça. Não mantenhas de paz para todos caros telespectadores de rádio TV Bantabanos está numa entrevista exclusiva com Terços, que Tércio, não fala Terços, que Tércio, jurista, que está na Brasil, quando não vem papel que ele, alguns temas que estão relacionados à atual situações políticas do país, não é papel sobre de direitos humanos, não é papel também papel de juventude e mais outros assuntos. Abo também que estão acompanhando, por também disse abo questionários na rodapé, depois terça na bem responder. Pensa, não é bem leva ali aos mais de que 2 horas de tempo de conversa, né? Não pedindo sincera desculpa para pequeno atraso que olhado na fase de abertura e tem a ver com questões e problemas técnicos. Não aproveita também pedir sincera desculpa para atraso que olhado na abertura do programa e outro também pedido desculpa que tem a ver com questão de espaço de espaço de grandes entrevistas de rádio TV Bantabaca que está aí dia domingo nunca consegui tirar, tendo em conta nós estava a fazer alguns trabalhos técnicos, mas tudo indica de como não seja na condição para continuar apresentar programa. Ao longo do mês de outubro, sempre que eu falar, e mês que não vai ser do mês especial, né? Para candidatos a deputados, cabeça de listas, quando nós vimos papel que ela acerca de ser programa que tem para juventude, e não só ser programa eleitoral, líderes de partidos políticos, não seja, né?
não seja nem entablar contato com alguns líderes que mostraria essa disponível hora que parte convite. Boa noite, Tércio. Boa noite, Mutaro. Boa noite, rádio, né? E boa noite, povo, que sempre estava essa questão de requisitando, né? Como eles estão no espaço do mês. E para ver eles que sempre na debate horas e amanhã e até depois de amanhã. Obrigado, Tércio, pela disponibilidade, apesar de que convite bem últimas horas, né? Ele mandava convite mais cedo, mas convite bem últimas horas, Tércio, certo. E para agradecer, vou presente. Tércio, ainda gostava de primeiro ainda, de boa apresenta, quem que Tércio, para telespectadores, quem que Tércio, quem que não está na papel aqui. Bom, se vamos começar para falar, né? Há muito simples cidadão de Guiné-Bissau, não tem carreira na academia, que não conhecido como universidade, desde Guiné-Bissau até no Brasil, que manga de outras coisas. Mas uma filha de um terra onde que a educação é uma realidade, e de manga de gente suma mi mais giro que podia estar ali ou como está ali que podia. Nunca está assim de bem assim nesta na papel no currículos, né? Mas para mim pensa também em especulações, não quer estudar, nós índices informais, no sentido de especular e tudo mais. A mim formou na direito, ok, mas ganhei a primeira formação. E atualmente tentei identificar como educador popular, que é que mais está sentindo bem com ela, mais que jurista, né? Inclusive, falou mesmo professor de educador popular, se gana está aí bem primeiro. Babia, que era Cabral fácil. Porque não conversava com gente na rua, né? Tenta ensinar eles coisa que tem que ensinar na universidade, mas que tem educação popular, fazer com que combatente consiga entender que ele luta. Então, nós não fazemos uma outra dinâmica de espaço virtual para ver evolução rastral na Tigares. A mim seria uma Guiné-Bissau simples, soma qualquer um, mas que sente só como tem a obrigação de estar na ajuda desse povo, entende? A partir de confusão política está criando manga de viagem, que não dá para pensar como problema é a nós, inclusive. Tem mais narrativas para que está culpa povo, manga de viagem, para propriamente erro de político. E a mim, minha escola não pode valer nada, fica mesmo na descodificar e denúncia político diante desse tipo mesmo de camuflagem que está acabando de confundir, com certeza. Então é assim, a mim. A nível de mudança de espaço, você é de Guiné, vai Brasil para estudar. Brasil, para buscar lá, como é que está? Está fácil ou está difícil? Bom, graças aos ancestrais, que todos os poderes, que forças divinos, ali nós está ali na estudar, né? Brasil é um país que tem facilidade na estudar. E que muito tem dificuldade em termos de manter um estudante para quem vem num programa de estudo sobre nós. A mim de PQG, maior programa de cooperação de estudo de Brasil com o mundo, e que só Guiné com o mundo. Tem estudante de China, Estados Unidos, África do Sul, Japão, por aí, e mundo mesmo. Então, ali não tarefa mesmo é só garantido o mínimo para nós estudar. Não trabalha só estudar mesmo. Então, estando na fase de estudar, vamos também falar como nunca pude contribuir para não ter. Aqui não comitê equívoco, manga de viagem, fala como, vou só papiar, vou sinta agora. Não. Pelo contrário, nunca tem que ter político, é como é chamado, de especulação. Também está preparado para servir, está a servir para nos preparar. Que era para mim e movimento inverso. Eu tenho que estar preparado quando está a servir. Mas estando ali não preparado para bem servir, já agora tem teoria de como servir, ainda fala tipo, só o papel. Mas Cabral fala como prática sem teoria e cega. Ou seja, revolução de sustental e teoria. Por exemplo, lava corpo e uma ação. Eu não pode considerar de revolução. Para eu pensar que não lava corpo, eu tenho que pensar que não tem que lavar corpo, para eu matar a hora, não tem que estar na reunião, não tem que estar na sala de aula, não tem que estar na sala. Para quando pensa que vai lavar a hora, não pensa em tomar toalha, sabão, já na teoria. Para quando lava corpo, o exercício prático.
aquela que é revolução. Ou seja, o catalão da só consegue falar, não vai ser revolução, tem que estar pensando ainda, que é que não vai ser e como fazer. Então, tudo prática no mundo está passa para teoria. Quem está teoriza, que fala como ele só papel, ou só teoriza. Não. Só que também, para teoria conseguir influência prática, e tem que ser coisas mesmo concretas, e depois, que tem também que ser a partir da perspectiva de praxis, conjugar prática, ou seja, teoria com ação, para por ser mesmo revolução. Exato. Yeah. Para não acabar para a fase de apresentação, o que motivou na fase direito? Apesar de que você não vai outra licenciatura aí, salvo erro. Bom, justamente a pergunta é interessante, né? Direito mesmo, que é fácil depois de minha primeira formação, para ver como é justamente esse que está acontecendo. A mim se mantém um espírito de abnegação, de tentar questionar, me questionar aquilo. Mas enquanto me questionar a partir de vazio, se você contra mesmo sou na nega, para ver como me se nega. Então, quando que é uma na nega, e calque correto, ou calque certo, a partir de que nega. Então, manga de bias na nossa terra, a gente está limitando na debate. A mim, nunca está concluído como ativo, boa pessoa de política, e só tem que formar nas ciências políticas ou na direita, é cabaradade. Nem está concordando com a Constituição da República, tem que ter palavras difíceis para o povo ler e entender. Não. E tem que ser de livre acesso, para o povo pegar, entender e compreender, para de fato, e por fazer leitura social, para participar na cidadania, que não fala, exercício democrático. Participação em como tem 18 anos de idade, vai votar, e bem a baga da menina na escola, assim que está ficando cantando, mas não. Cidadania e muito além daquilo, e capacidade plena de poder fazer juízo de valores e poder participar no processo de democratização do país. Poder votar e ser votado. Alguém que está pleno, que tem instrução, e que por isso mesmo não pensa na melhor opção política, nem de colher melhor para si cabeça. E depois, se vai ter mais falhanço, de quem está na delegacia poder representar, que nós chamamos de democracia, de representação. Como aquilo tem discernimento de se como falando de tal que falha na homem. Mas a sobre a sobre coisa para o povo. Bindeu narrativa, o da fica confuso perante marcas que não acontece. Então, quando isso acontece, para nunca ficar só assim, na ser um que não batata nega, algum consegue discutir, não, não entende nada, Constituição, lei, é também que burocracia jurídica que existe, porque direito é um curso muito burocrático. Quando pensa como se uma jurista, quando não é mesmo tipo, não gaba direito como, excelente, não sei o que lá, não, pelo contrário, está criticando um problema de positivismo jurídico, de forma que pensar na perspectiva do Estado. E muito errado depois mesmo, e das polícias, entende? Então, não tem mais que estudar para um conselho, porque a mim, para um criticar, não tem que estar conhecido, nem ser pecador, não cabe lançar um conselho de papel, não tem que estar fazendo uma atualização, um ponto de situação sobre o conselho. Essa não vai ser direito, não tem mais que conselho. Para mesmo na desenvolver teoria crítica a partir daquilo. Porque de direito é uma teoria pura. Teoria pura para ter crítica à teoria pura, tem mesmo com teoria pura. Não tem como não ter misturar. É muito bom. Só de como não pedir gente que estão acompanhando, tem 162, não dando opinião na comentário, na roda pé baixo, não dando questionários que não tem. A boa também que partilhar ainda. Eu tenho que fazer para partilhar, pelo menos para 5, 10, 20 gente, para não conversar mais longe. Não tem Tércio e jurista, apesar de que fala de camis de apresentação uma jurista, mas a mim não fala ali, ele é jurista. Tércio, o papel de o toca parte que fala de interpretações de leis. Para mangas e bias, tem algumas discordâncias na interpretação de artigos. Não aproveita esta boa explicação, logo para fazer uma pergunta. Porque este tempo está na papiário dele, tio. Que lei eleitoral da Gigi para a questão de criar um partido ou criar uma coligação? Bom, não faço ideia um conteúdo onde a gente não explica sobre isso. Lamento mesmo, bem, se não sirva técnico, não sei o que falar artigo tal,
mas até um certo ponto é necessário para poder denunciar propriamente burocratização de propriamente sistema judiciário que tem na terra. A minha gente diz na papel, e a gente está falando mesmo como ele tem outra coisa, é que até acabar de chamar que coisa, tipo, segundo a lei falar, eu tenho que fazer assim que eu tenho que entregar para ali, ou fazer assim, quer dizer, alguma papel assim, bem alguém compreender o seu alguém, que está na cita regra de jogo, de como, ou seja, de o dever ser, porque e tem o ser e o dever ser. O ser é estado mesmo desviante da coisa. O dever ser é como deveria ser. O que nós estabelecemos na regra de jogo, nós chamamos de Constituição República. Só que esse caso de coligação é bem patente na Constituição República, a não ser na lei número 2191, de 9 de maio de 1991. Ou seja, lei de quadros de partido político. Outra lei também que, papel mesmo, lei número 11 de setembro de 2013, ou seja, lei eleitoral. É dos papel sobre que coligação e como é que tem que ser. Agora, se não pega propriamente lei que a gente chama mesmo de lei mesmo de quadros de partidos políticos, nesse artigo 30, e com todo como é impossível fazer coligação, ou seja, partidos podem aprovar ser órgãos competentes, intenção de fazer uma associação política, frente política ou uma coligação. Desde já que eles é papel nascer órgãos, conseguir efetivar que vontade, ele é para tribunal apenas para efeito da anotação. A anotação é apenas para inscrever. Ok? Tá bem. Artigo 128, bem papel, essa lei eleitoral. Nós temos uma coisa concreta, porque direito é algo mesmo concreto. Direito e cá, como é chamado, e cá imaginário, e que algo mesmo que está ficando a variar de acordo com o lado, tem boas alucinações na cabeça, uma variar, uma dá um tese, a outra uma dá outro, não. E algo concreto. Os serviços jurídicos é algo determinado, outro jogo, pensa. Pego de regulamento da regra de jogo. Bola bater na mão e penalti, fora da área, que mexam cenas. A hora que vem na fiolada, não volta para a jubilo. Ok? Tudo que me mesmo tipo chateio, mas não faz assim, e depois fala só lei, fala cá lei. Eu tenho que chamar nome, mas não chama assim. Surgiu o artigo mesmo 128 lei eleitoral para pedir legitimidade de apresentar a candidatura. E fala com partidos políticos ou coligação de fazer até fim de prazo ou pudo mesmo para a candidatura para apresentar a coligação. Até fim de prazo. OBS. Esse 128 lei eleitoral, até fim de prazo. Entre a quanta coisa perto do acabar, tempo que tem, e acabar tempo dado, para bem avaliar qualquer erro que existe. Tudo está ali mesmo. Agora, surge, por exemplo, artigo 130 de lei eleitoral, ou seja, sim, lei eleitoral, fala como partidos que se coligar e tem que levar propriamente ser candidatura no tribunal até dentro da data de fim que não fala. Agora, e para mais da 131 de como, o tribunal tem direito de apreciar legalidade de coligação disciplinária e poder apreciar legalidade de coligação, porque quando se encontra uma coligação ilegal ou não legal, até 24 horas depois de entrega essa candidatura. O que é legalidade de coligação? Se contra si nome capaz se outro, se símbolo capaz se símbolo de outra coligação que está tem, se contra propriamente objeto e cada verificar da coisa certa, que determinar propriamente para a lei, entende? Se contra aquilo tudo mesmo está em conformidade. Porque o que está em conformidade aqui não vai ter mesmo coligação ilegal, esse 24 horas. E fala agora como tribunal, mesmo plenária, tem direito de apreciar candidatura, ok? E fala como que ela tem direito de apreciar candidatura depois de coligação, né? Depois de propriamente prazo que dado mesmo que ela mesmo insere. Apreciar candidatura. Depois de prazo, insere. Ou seja, lá no artigo 19, Supremo tem poderes de verificar a candidatura 8 dias subsequentes. US. Artigo 19 de lei eleitoral. Supremo tem poderes de verificar candidaturas de coligação ou de partido singular 8 dias subsequentes. O que é que ela me fala? 8 dias futuristas. 8 dias depois de prazo acaba. O que é que o Supremo vai fazer? Não. Se não entrega qualquer coisa perto do acabar, nem imagina como.
ainda bem tem alguma impossibilidade, algum requisito que o cumpre, só depois não podia apreciar dentro do fim de candidatura. Não tem que achar. Abordado no artigo 19, 8 dias subsequentes, ou Supremo Castigo subsequentes, e pensou tempo na criar vocabulários difíceis para complicar o povo, não se acordam. E jogos de palavras, afinal, ligar com essa matéria concreta. Não, o CB é falar com uma coligação, tem que legalizar. Ok. Não compete legalidade de coligação na 131. 24 horas. Que coligação é legal? Para ver o quê? O que é falar lá? Não, pode com prazo, riba de hora, tempo que não tem. Tá, assim, é dividir prazo da coisa. É dividir prazo da coisa. Mas tipo, sem papéis, não. A uma define um partido tá. Não, a mim se contesta perante regra de jogo estabelecido antes do começar. Alguém não vem violar, não tem só um caminho. Conta que é aqui regra de jogo. Mas alguém não vem mexer mesmo, tipo, inventa coisa, fala só lei, fala, e cada ponto direito concreto. Por não vir no tempo na discutir a partir de nada. Entende? Logo, por apoiar lá os países uma decisão que é conveniente para facilitar o parte. Não custa nada. Mas ainda bem passa anos, ou basta regime mudar. Situação por bem mais está contra bom, o cara me está a apoiar. Ele quer seriedade. Na vida, na sociedade, política, está fazendo que elevação para inspirar. Brasil, todos os países do mundo, é grande de chiga. E pequenas ações concretas para inspirar. O tem que tratar. Cada vez que perante decisão histórica, mostrar a maturidade institucional, vou provar isso como pode. Para que a gente pensa como imposto, que está tomando dinheiro para pagar o salário, está tomando só bom comer. Gosta de fato, para as coisas acontecer como deve ser. Servidor público tem um único caminho, presta conta pública para o povo. Que lá é que só falar relatório de como usa dinheiro. Cedo que ingressa de um servidor exemplar, não faz coisa certa. Ele é exemplo de um servidor público. Mas na Guiné, quem está desviando a finalidade norma de instituições é que está dado prêmio de síndico, e bom para você, coisas desviantes e está premiado. Porque lá dá para lutar contra aquilo. Agora que está bem-vindo, está perseguido, ou atacado. Somos contra, nós estamos estimulando uma sociedade de guintes mesmo, que não bindi ou aliena caráter. Que não guintes mesmo espécie. Se eu falar a verdade, não, o dano caiu. O tem que agir com comodismo, que tendência, está de lado de força. A mim, com isso é fortes. E basta o regime mudar. E vai para o Partido Único, para a gente se ver como não dá pensar como é o mesmo de Partido Único. Afinal, ela vai cair lá. E chega a hora de não usar mesmo, fala, não me não ter a melhoria. Através de coisa certa. Deve ser. Não dá para continuar mesmo na batalha, leva para isso, mas quando um aplicativo, o cria conta, o entra, vai se desordem na internet. Não. Chega para ser, se não ainda. Não Yes. dúvida. Terço não dúvida esse assunto que passa que PA e Terra Rank. Entrega a candidatura na tempo ou não? Não, mas nem Supremo que falou como é que entrega a candidatura no tempo. É que falei, fala só como se bem tem provável irregularidade, é que não pode corrigir que argumento como tempo não é para acabar. Tem que acabar. Mas artigo que se torna é cola, olha de como candidaturas por entregado até fim de prazo. Até fim. Nem que horas que não falta e por entregado. Para a boa ter outro tempo de 8 dias subsequentes do artigo 19 da lei eleitoral. Que falou que tem 8 dias subsequentes para vai verificar a candidatura. Tanto de coligação ou candidatura mesmo individual. Que 8 dias subsequentes, que é que não bota? Se lei dá uma naquela. Você não tão pressa de fazer a candidatura e depois, ao mesmo tempo, dentro do prazo de candidatura, tem mesmo que encerrar boa aplicação, que tem de 8 dias para poder apreciar, para verificar candidaturas. Esse não debate na debate. Esse não assunto. E não assunto. Tudo que diz que defendia ao contrário é que citar coisa concreta. É na frase lei fala, mas a lei. Direito tem número, ou seja, a lei tem nome e tem número. Tem que que número, que nome, que ano, que aprovado, que a lei na papel. Porque direito é algo concreto. Exato. Que você percebe que está por detrás, comanda PA e Terra Rank alertado desde cedo que outros partidos continuam a entregar candidatura ou outras coligações continuam a entregar candidatura é que alertado? Não,
ninguém catene como é chamado, cadibre, a mim, se a mim que está à frente do processo de PAI, talvez me tomar ações prudentes. Ações prudentes, não faz coisas antecipadas, para que se bem na sociedade, negliam na montanha. Está tudo certo. Mas ainda assim, e tem que ser do mesmo pele que faz. Se ele fica fácil, ele cai para ver como. Ele tem direito, ok, de gozar até fim de prazo de entrega de candidatura. Ele can entrega a candidatura depois da candidatura acabar, não. Se aquilo botar tipo, não, que eu não can entregar cedo. Prazo tem lá, regra de jogo tem lá. E por isso, paciente, tem que me entregar. Isso é que trabalha de escola, eu tenho, eu posso entregar a incidência, ou pelo que vai dar uma hora de tempo na curva, metindo na aplicativa, não que fora, não se me notava aquilo, vira à noite. A minha mãe vai fechar de comunidade ali de 24 e tudo mais, né? Chega lá, pronto, uma dinheiro, vamos se divertir. E tem que debater, não tem prova agora, amanhã. Vamos falar, pronto. Não curti ele depois, para amanhã cedo lá, onde eu vou para fazer. Entende? Agora, o cara fala, tipo, não, tipo, se uma é festa ontem, amanhã se horário de entrega a prova naquela meia-dia, 8 horas, já não. Se o cara entrega porque já não, não boicotar, o cabo entrega a prova, não. E tem esse direito até fim do horário. O cabo português faz aquilo. Terço, e tem mangas e comentários que estão na parcelina rodapé. Será que e tem algum coisa entre Terço e Lesme? Ou Terço chega de pedir debate ao Lesme? Nunca chama de comentário. Se vai de me empina ali, mas pronto. Não, é sujeito que chama ele mesmo e um guineense, sumami, que acha que a mim nunca vai tirar abordar. Apesar de incidir como está mesmo na monopolizar propriamente direito, isso não usa se treinamento de porque jurista está preparado para ter eloquência, para conversar para persuadir um povo que muito tem letramento político e está pensando como profundo, puxando papel na tecido, vocabulário, isso não é que é da fica na vanglorial. Até a não surgir balear. Aí quando não surgir em cima de bolia, mesmo no canal de São não nova geração não pode não pronunciar obrigatoriamente. Não tem mesmo que apontar outro para a gente sentir uma responsabilidade de pensar país na tendência certa e coerente que ele não necessidade. Agora, contra e bem camba de margem desse, como é que se diz, desse monopólio de não vai saber entrevista com domingos, povo mesmo que fala como não sai bem na entrevista, fala como não convidar mesmo, e foi na rádio, teve o Bruno Kai. Eu falo, é bom, nem cá me organizar, não convidar não só. Eu falo mesmo que eu para não convidar outro gente. Não falo, teve algum bem convidar outro gente, mas graças a Deus, para não fazer aquela entrevista. Ela é chamada aqui dinâmica, bebê. Eu convidar. E chega lá, tipo, terça, eu acabo por entrevistar, para ver como é, e contra na agenda. Acabei tão mudando coisas, contra na agenda. Eu vou falar como, contra na agenda. Mas quem é obrigado politicamente, seta boa agenda. Para a Bocuna, mesmo de multipartidarismo, essa palavra é certa, e era um partido único, depois de independência tomada, ser do PGC. Guinde bem reclamar multipartidarismo, é bater artigo 4 da PS mesmo, poderes de ser a única força na sociedade. Ok, que lá cai. E criar multipartidarismo, que é base de multipartidarismo? Pluralismo ideológico. Que é pluralismo ideológico? Pensamento diferente, poder pensar diferente. Aquilo é mesmo que é criado. Agora, como quando eu vim de um agente, só porque uma tipo, e tem que ser da boa agenda, a mim que obrigado aquilo lá. Então, se aquilo acontece, como tem que tirar na entrevista e tudo mais. Bom, é papel com ele, vai se conseguir vira, pronto. Depois de lá, vamos falar, bom, tipo, se me fazer isso mesmo, precisa denunciar, se um político que está preparado. Porque um alguém que me estiver viabilizando a nação, e tem que estar aberto para discutir com esse povo. Não quero falar, tipo, tem que ficar 24 horas, para pegar gente no WhatsApp, que é para discutir com o cliente, não. Hora que organizar um espaço, ou vai lá, a boa política com o meio, aí problema contra a burocratização de política, criar elitismo, não, a MIES, a Bolsa Canadá, um cabo de perto, boss, que a mim vai fechar dia um aí de lá, cola que entra em delírio, nossa, um dia um que se gosta de boa. Aí porque também depois não faz foto. Depois é normal, não brinca, não faz tudo coisa. Que ela torna menos pecador o fato de como você tem acesso. Que ela está mesmo não acaba mesmo tipo cria elite desnecessária, é burocratização. Não garante está fazendo. A nova geração tem que fazer política mesmo que elevação como modelo.
se ele vem chamar na cura de lá, e porque ele vem ser mais um político, na tendência de velha política, despreparado, está pronto para mudanças, apenas que na cura de tendência de discutir possibilidade de país por ser melhor. Um político assim para descobrir que está preparado para contraditório, porque política e teorias políticas, para não poder quem de fato poder viabilizar programa maior. Nem caraca, não tinha isso. PC é o primeiro partido que está. 5, 6 antes dela. Mas eu cheguei e falei, tipo, na cor de boss. Não. É base na Senegal lá. União Africana, vai. É para boa apresentar bom projeto que melhor. Lá que agora ser o único que apresenta projeto concreto, mais organizado. É para loucura avanço, toma luta. Pinchegar. Logo, tudo os mesmos setam diante da boia. Ela que pensa em ser o único. Mas que era o único, tem partidos antes dela. Essa não é revolução. Não tem que aprender que passado, não pode projetar. Ou seja, não pode pensar presente melhor para não projetar um futuro também muito mais melhor. Mas alguma coisa mesmo de debate público, que argumento como contra a agenda, bem falar com a mal, aqui com a mal, o povo contar na escada com o meu mal. E depois, e esse que tem, né? E a mim nunca chega mesmo de abordar fora de âmbito público, nunca acaba pessoa que se vira pessoal, nem nada. Pois a mim que ele é debate. E acabou ainda faz aquilo em cima, tipo, a minha mesmo não sai fora de minha norma. Não deixa de ser da mídia. Aí que é que questão? Para dar para de família daqui, para falar de canto mulher, é debate público pobre, não tem que acabar com isso. Não tem que enriquecer debates públicos. Não tem que discutir teorias de desenvolvimento. Não tem que discutir políticas públicas. Não tem que discutir pluralismo ideológico. Não tem que discutir não complexidade, não problemas. Entre limites que possibilidade. Quem está curto que ele está preparado para propriamente Guiné-Bissau que nós sonhamos amanhã. E cá está. E cá está. Minimamente cá está. Então é assim. Mas, Tércio, você está disponível caso se passe algum convite de mim ou de outro cidadão que entende como e me se fazer um debate entre a boca e lesme. Você está Então, e disponível? cá está qualquer cidadão. A mim, por debater qualquer cidadão, desde já que vou mostrar que tem pré-requisito de bom entender que é que não é papel. Por exemplo, ele estava sentir minha mãe debater com a yoga na papel de imperialismo e que é imperialismo. E não tem que contar no conceito e tudo mais. Aquela mesmo já não vai se chover para molhar, né? Apesar dela mesmo também ter limitações, ele fica profundo. E essa confusão, coisa tipo, vindo de campo de música lá, vindo ativismo de peça para ali, programa, não se me desse, que. Mas a peça também é muito bom na criar tipo de guindes assim imediatistas. E é porque também a estrutura mesmo é assim. Mas eu digo, a nunca tem complexo de qualquer quem que seja. Nunca tem, né? Dia 12 provavelmente tem um debate mesmo com membros fundadores desse partido. Ok? Não é, na quinta vai mesmo que não discutir lá. Se alguém minimamente mostra me preparado, não pija. Agora 20 horas como tipo, o carro mele, a botar ficou nada com quem do carro mele. Quem que o mal, quem que pode mesmo sobre vida privada, não pode mesmo no âmbito público. Quem não deve não teme. Tem que ser humilde, não é bem coisa de escola, estamos só mais guiro. É falar para uma escola. Geração que bem daqui tempo independência nega esse direito. Não tem acesso a ela. E errado mesmo não mostrar para gente que não está preparado, não se fica errado. Tudo eles que não correm sim, falar como tipo, a terça na bem e arrogante e vai encaixar o que é. Que eles não mesmo chora. Para a gente que se não é caixa preparado. Mas o povo se vê como na face que eles se misti. Que não manda a hora que a gente está com eles, está falando de fato, nós estamos sentindo como uma representante. Dia que ela gana a coisa, não vai nem caminho. Contadamente dela. Ele se aparece na tela e contestação, entrar e contestação. Ele estava tipo naquele massa de PC. Também, mas é só aquilo. É só aquilo, porque tem ninguém mesmo que nem quer PC, mas que olha como é que é correto. Eu vou criar uma agenda de nova geração. O Bala Mulumiti na velha política, que não é condicional, o cara podia andar, o cara podia pensar para melhor agir. A minha cara, citação aqui. O cara podia nem, para outras palavras, podia determinar a agenda de como eu comecei. Por exemplo, alguém que está na Secretaria de Estado e podia mudar o rumo de nação. Não. Apenas mesmo num conjunto ou seja, num pequeno circuito que pula ou fica lá e acaba. Mas o novo Jesus mexer muda o país propriamente. E tem que pegar poder que se move. Tem por ter poder de decisão. Poder de decisão é quando você de um governante, de um pelouro, suma aqui naquele caula. Não vai dar de pinicar, nem ministro agora, vai secretaria. Secretaria na governação.
é sinal de algo que é priorizado. Que é priorizado no governo, é chamado de ministério. Que é o grau mais garante. Secretaria é mínimo. Ok? Está sendo um cimento de panha cultura, bata juntar que vai dispor, terra, que tem tio mesmo de riquezas culturais, de dispor, do que aumentar desenvolvimento. Essa é uma problemática. Mas, uma pensa que uma resolver, e vai dentro que mesmo alguém que não vem sinta, suma dias uma vez mesmo se colega lá de partido também, né, Badileu, vai sinta, na fala como, para governar, ou tem que conseguir poder legitimidade do povo na urna, para mais que estão a poder mesmo que a legitimidade do povo. Quer dizer, eles provavelmente até criticam essa cabeça, é pensar ainda mais como, deixa mesmo na papel em que entende? Então esse complexo assim tudo mesmo para nós superar, não tem que discutir não problemas. Nunca tem outro caminho. Se botar por debate público, o que está preparado para discutir Guiné-Bissau, nem para resolver Guiné-Bissau. O que está? Ok, obrigado por esse esclarecimento. Pensa também, gente que está acompanhar, ainda tem qualquer alguém que não bate na iniciativa, não é, de promover um debate. Terço com qualquer cidadão e fala está disponível para debater com qualquer cidadão. Terço, voltando ao tema, como a custa acompanhar a atual situações políticas no país? Não, Guiné-Bissau é um estado que está busca essa experiência de desenvolvimento. Não cá por Guiné-Bissau se conta a pior experiência de afirmação no mundo, que é errado e exagero. Na minha vídeo, cada mesmo espaço vamos poder contextualizar e depois chegando a entender coisa porque cá tem que ser cumprido, depois tem que ser simples e fácil de entender. Todo estado no mundo mesmo tem é fácil, ok? Só que a nós é obrigado a sentar para piores, até ideia que melhor, bem. Não reclama melhor sempre. É que manda conta o regime que nasceu atual e mistura para comprar essa cabeça quem que sai. Quem que sai não, pode entrar, pode ser melhor. Entende? Nós já temos uma experiência de Estado, ok? Que não leva o Estado a amadurecer cada vez mais. Mas o ponto ansioso vai dizer, já não falo não. Ou não mexe na regra do jogo, não muda a Guiné, precisa de um país presidencialista. Se no Brasil, Lula ele governo, era mais presidente. E acumula funções. Mas assim está na Constituição, que regra de jogo, quanto jogo começa. Se a nossa também não mexer, não tem nada que pôr, depois não obedecer. Se não me vai mandar até 30 anos, não pôr nada, depois não obedecer. Agora, se que está lá, não cuida muito do sistema. Não há ninguém política que fala, tipo, boss, esse que vou fazer que é correto. A minha que não põe boss para eu pegar a cabeça. Quer dizer, vontade de um alguém que conseguir direito de representar a nossa através de voto de cada um de nós. E não cheguei a fazer vontade própria. Okay? Para mudar tudo regra de jogo. Não precisa daquilo. Para ver o por que é priori daquilo, mas a maioria nem olhar. Tudo Estado no mundo que a gente está respeita a regra, nada que é por isso é direito. Direito só chamado de direito, porque tem capacidade de produzir efeito jurídico, chamado direito potente. Um direito que está só na papel, letra na papel, que é um texto normal, e que tem capacidade de produzir efeito jurídico, que é o que é capaz de poder cumprir, que regra lá, e acaba ali nada. Então, Guiné atual assim que está. Viola a regra de jogo, eu tenho já mais de 30 anos que a democracia tem na Guiné. Nunca um governo que acaba mandato. De presidente só. Ok? Não é mesmo, não tem já dois presidentes. Nesse ano de democracia. Pouca coisa. Não tem como você fazer política mesmo para inspirar. Agora, em vez de inspirar, quem grimpa para tirar mesmo o melhor é criticar construtivamente. No lugar de pangadear, você está fazendo coisa que é. Eu tenho que estar acolhendo. Ou vou colher o deles, do que me estou mas tem direito também de vigiar poder que eles dão. Até porque poder é de bom. No meu momento, sem poder, é para o povo. Para votar na urna. Entende? Você não me falou uma tipo, não foi para Benevolente, foi Salvador, foi em casa de quem, foi em casa de quem. Se contra no dia a dia, mostrando como ali força que não usa, terrorismo do Estado que não usa, abuso da autoridade que não usa. Para quê? Se contra a bona bina boi temporário, uma saúde outra nem bem.
Se vou fazer essa, ainda pensa que assim o Estado tem que bater o governado sempre. Logo, não queria um Estado de natureza, de que um selva, que ainda mais se força não domina guintes. Que é um perigo, é um perigo. Dia que o chefe lá antiga concorda que vai juiz que gosta de broxo, não sabe empresário de sucesso, por tomar burriquiza. Aí que cumpre que regra. Ele é dos mais fortes. Queria que a segurança na vida, que a segurança. Que eu falei agora na política. Esse caminho não está bem contra. Se tem que quando tipo na criticar o regime, unicamente esse abuso de autoridade. A mim que gosta de abuso nem na relação de pecadores. Que gosta. Se você está abusando de força, não está contra. Exato. Quem guta aponta uma responsável de crise política, atual crise política? Não, autoridades mesmo, né? O povo que vota, ele institui esse poder e vota, e vai urna e vota. O povo que sempre está vota. Agora, o governo tem autoridades que votam que é legítimo, ok? Que bem cuja respeita a regra do jogo. De fato, eles que responsável. Na Guiné, só também não tem o único chefe. Mas eles só vai embora, ele é o único chefe. Então, ele é o único responsável. Até ele que provar o contrário, como é a ação para ali de Joaquim, é que faz isso, nunca mandar, é o do bairro de Antônia, por não saber. Mas enquanto isso, o comandante em chefe, o único chefe, ele é o único responsável. Exato. Nas eleições gerais que marcado para 23 de novembro, acha que ainda vai ser uma eleição livre, justo e transparente? Bom, a Guiné que tem a cultura de denúncia. Guiné gosta de pegar coisas chicatinhas no joelho, pegar quando se bate papel. Mas a mim está acompanhando atentamente, propriamente protestos. Um a partir da conta como desde a estrutura de séries que comissão regional de eleições, ok? Como lá propriamente presidentes lá trocado de forma que queria ser segundo normas de lei. Então, aquele é um vício que está criado. Agora, obrigação de oposição ali para protestar, falar como ali, não pode passar, é fácil se é resolvido. Agora também com o calabouço que ela passa. Acabou de imperativo que o resultado programado, que está tipo, não, eleição foi justa e foi fraudulenta. Esse hora mesmo de acontecer. Se leva em conta se denúncia que não vai ser invoice, não considera que não seja justo. Mas tempo tem ainda para corrigir vícios. Ok? Tempo tem. Se corrigir vício, até mais perto, um pouquinho concluir de fato. E foi em eleição justa. Mas enquanto ainda é processo de preparação, de acordo com denúncias, visivelmente, assim, vai denúncia, fica comprovado como de fato é. É como é importante que a denúncia mesmo até encaminhar e depois para órgão competente e fazer o que tem que estar fazendo na hora certa. Exato. No meu ponto de vista, como é que o povo de avaliar candidatos, principalmente candidatos que vai assumir liderança de país há mais de 5 anos? Presidente, não se trata de presidente da República. Mas o povo iria fazer um presidente da República. Sim, como é que o povo vai avaliar um candidato para eleição geral, alguém que candidata para cargo de presidente da República, como é que o Ok, povo ok. vai avaliar? Ok. Essa é boa questão. Sempre que não tem presidente tolerante, nunca tem problema de choques de poder. Isso é uma malamba que é muito tolerante. Ok? E a Mário também ser que, apesar de entrar numa perspectiva mesmo de golpista, pronto. Mas se conseguir poder, vai e ter 5 anos, vai ser um ainda também que ela consiga ser um presidente prudente. Já tem prudência, apesar de quem diz que India está com aquelas categorias, pronto. Ou é mesmo como aquela levar e vir que conseguir eleição. Para o povo também é atento. Pouco de um presidente, um candidato prudente, tolerante. No sentido de falar, tipo, que tem que bater abuso de força, tipo, não pode bater governo. Está batendo, acabou com ele, bom. Não pode bater governo, mas sim, obedecendo resultados eleitorais. Mas que é isso que não tem, né? A gente lá não tem bater, que então um partido que se fala, tipo, esse que não gostava bem ganha, mas quem ganha não é imposto a voz. E passa um pouco tempo e ter aquelas, depois que me chama PC. Não obediente para pegar lá na palácio. Minha gente perde. O presidente e árbitro no sistema, eu estava tipo, minha gente, que diz que de mim. Como assim? Como assim? Não precisa de uma que tenha uma postura mesmo de poder participar de equilíbrio de balança de justiça. Um presidente assim, nunca gente gosta de equivocar demais.
Hoje um ainda vai ver assim falando na garantia você que ser candidato a presidencial com sempre para uma tipo ina faz coisa de governo. Tudo candidato que vai na papel boa sobre que presidencial não vai como ina faz coisa de governo. Acabou vota né. Para que achar preparado depois que entende. Tá vendo dando sinal como é mesmo nem crescer governo de se bem com seu governo. Presidente que está fazendo que executa políticas públicas no nosso sistema. Se misto não mudar não por presidencialista, nós e semi-presidencialista, quase presidencialista, mas não se for presidencialista. Na presidencialista, o presidente está concentrar governo e concentrar presidência. Mas na semi, e tem um outro poder paralelo. Agora, um presidente da república, que não falou um combo estrada, não vai ser em casa de quê? Ele como é que executa políticas públicas e que ele mesmo confiar que tarefa na Constituição da República. Então, é mesmo como a Cano não diz, é mesmo de que final da coisa certa. Não já vai ter que gastar dinheiro para pagar primeiro-ministro salário e depois de competência ser executada para presidente. Não revive com a república, não mete presidencialista lá e está acumulando tudo por ele só, de governo que de presidente. Para fazer aquilo. Mas enquanto que a presidente da república tem que ser um intolerante, árbitro no nosso sistema, árbitro de regras de jogo. E que aqui por parar. Quem é ganancioso, que tem problema na lidar com isso. Não acho que democracia aqui nem só. Chama um país no mundo que democracia que tem no parlamento. Chama só. Nesses 5 anos, presidente da república, canta que tem no parlamento. E que chega nem 2 anos. Ou pega misa que o parlamento funciona assim dele que anda. Que chega 2 anos. Que está batida. Que chega 2 anos. Como acaba mesmo na governação em parlamento, não falar como aquele lá, e regime mesmo democrático. Democracia sem parlamento. Nada. Nada. Sinceramente. Não de alguns pontos também, sobretudo que na vai ser um ponto mais crítico, não é? Ao longo dessa campanha. E papiado sempre liberdade de imprensa, sempre liberdade de imprensa e liberdade de expressão no país. Nós estamos a caminhar para eleições gerais. Estão aturdindo alguns órgãos, fazem cobertura, sobretudo salveram nessa semana, no Supremo Tribunal de Justiça, e turdido alguns jornalistas de fazer cobertura de conferência de imprensa. Agora, enquanto jurista, do ponto de vista jurídico, Guiné-Bissau está exercendo liberdade de imprensa e de expressão ou não? Não, liberdade de expressão sempre atacado. Mesmo naquele regime que vem depois de luta, e teve problema mesmo, o ministro de informação, né, teve problema propriamente, diretor de Nopincha, né, de Nopincha, enquanto jornal e tal. Então aqui vai chegar mesmo aqui que os mesmo de expulsar para ali, processar e tudo mais, levar no Ministério Público, vai se entender para procurar chamar para coagir, que ela sempre tem. Só que a não vai falar tipo sempre tem, não tem continua sempre tem. Cada regime, cada vez que não vota, e pode melhorias. Entende? Cada vez que eu falei aqueles que passa, atual que é mais interessante, e foi vergonhoso o papel do Supremo Tribunal de Justiça nessa matéria. Supremo, que instância maior, em termos de fazer papel de vanguarda de legalidade, de garantir pluralidade, de garantir direito à informação que o povo tem, de garantir igualdade, de artigo 25 da Constituição da República. O estava cerca outro órgão, polícia outro. Mas uma vez me ensina, para dizer que burda de roupa, para tipo uma exercício de jurisdição, uma administrar justiça, se conta o partido de injusto. É só mesmo num contexto de nós que é mesmo tem direito a tomar as coisas normal, essa é uma aberração. Essa é a aberração. Quem que vai faculdade de direito e vem cometer uma atrocidade dessa, que ele é digno de chamar mesmo como não, é juiz, é jurista, é digno. Ou é capaz de falar buceiro. E conflito entre o ser e o dever ser. Ao obrigado mesmo, tipo, respeitar devido ao processo legal. Você expulsar um órgão assim, quando aí não expulsar. Quem que dá o poderes mesmo, tipo assim, de expulsar um órgão. Sim, que infringe nada, boca conta. Só bem tipo como não, e cá bem-vindo. Que base naquela, boca conta. E brincadeira. Orquestra não conhece. Claro que não, ainda vai ter boca, tem força de vacinada. Mas não atrasa o país. Porque o que faz política mesmo que exemplo.
que na bem amanhã pensa como a partir de que regra de fazer coisas mesmo absurdo, assim que tem que operar. Logo, se o regime que bem amanhã é regulado, e não oprimiu também, de que mesma maneira. Logo, não fica todo o tempo, né, tipo de lógica mesmo de sair fora da regra de jogo, tempo vai estar passa, não fica assim. Desde 2014, que aconteceu a crise, para 2025, ou 2015, aliás, para 25, 10 anos passa já. Não planta, não perde 10 anos. Se nova universidade, se novos hospitais, nas zonas que mais precisa. Não tem de cenário onde que propriamente borada de publicar nas zonas mesmo de lá de Baboé, onde a mulher mesmo a chamar a ambulância, que na verdade não pagam 30 mil, ok, chega e aumentar o preço, ambulância pública. Se filho de governante que tem aqui problema, não chega lá mesmo na escola, tomar o pui, lá leva normal. Na dito de Bari Pátio. Terra que tem que ser o sábio para um guinense, sobre uma guinense Bari Pátio, não. Guinense tem direito de estar dentro nessa terra e tem a mesma oportunidade de somar outro sem acabar. Essa é a coisa que justiça é justa. Se o Supremo Tribunal de Justiça mesmo que se jurisdição, está a cumprir papel de vergonha. Nunca na história me engobes. Digo, uma Supremo expulsa a imprensa e disse a outro. Sim, que conta para ele que ninguém expulsava próprio, para ele algo que fosse certo. E nascer a partir de um despacho, que não tirado antes, e conta que é uma faz que depois para executar. Mas buchiga só para tipo, sim, para humilhar. Depois, nem se não, devido ao processo legal, Estado de Direito, garantias, justiça, coisa certa, quem te digam? Não, é que digam. É que digam. Um representante do povo que com esse papel na perspectiva, ele vergonha. Se eu falar, eu digo, não, abonei de partido tal, é que é verdade. Na definir lá, hoje, amanhã até depois da manhã. Para ver que ela nem fora de regra de jogo, não estabelecendo de jogo, sabe? Sim. Obrigado, Terço. Terço, no ponto de vista, qual que é o papel de um ativista? Ativista político, qual que é esse papel? Da Guiné, não tem ativistas chura. Guiné está confundindo a cabeça de bater tomar, bater sim, tem só conta na Facebook, tem na internet, falar minha ativista, é que é verdade. Que está pressupõe um ativismo, o tem que ter causa. Causa. Por ser social, religiosa, político partidário, pronto. Tudo ativismo no mundo, para mim, é ativismo político. Mas que tudo aí no mundo que é ativismo político partidário. Se Bulanta agora definindo mesmo para converter para o movimento protestante ou islâmico, tu chamas de um ativismo religioso, ele é político. Para ele, uma religião e ideologia, forma de olhar o mundo, forma de resolver questões na perspectiva religiosa. Você não atacar a ideologia, não tem que pensar na forma. Porque cada religião tem uma teoria da sociedade. Se você de causa de religião, é bom ativista religioso. E por causa. Se você de causa ambientais, é bom ativista social para o meio ambiente. Se você de uma causa progressista, é bom cabralista político, você de causa progressista, é bom ativista político progressista, que não defende socialismo, por outras palavras, face a luta contra capitalismo que está definido para gente de direita. Socialismo e na esquerda. Que é ideologia. Agora na Guiné não tem. E pecadores que fazem culto à personalidade. Foi aí em Sintina em Cabo aí não toca. A boi de povo, a bom casa de quê? Filho de Guiné. Baba de que aí ainda definido mesmo só para ele como de fato. E gosta de que político, ou que ela te dá alguma coisa, ou tem alguma simpatia. A bem ativista. A bom militante que não faz culto a personalidades políticos. A bem ativista. Você tem que uma causa social ou político, ou social ou político partidário, por também ser. Causa nunca catapui o ativismo cala. Mas a personalidade da pessoa, no nome de ativismo, catapui o ativismo cala. Quando alguém indica onde bateu a pito para Jomar, ou Jomar fica tenso, é ativismo cala. Aquele é ativismo. Mas se você de causa, dentro de que Jomar ser, você de causa que ele mais perto é, se ele passa, automaticamente quem que passa que era, não vai se traz. Vai ele como uma causa que já não moveu. E que pessoas não. E que pessoas. A mim, e progressista. A mim, cabralista. Supom vamos pensar em economia.
na pensar na perspectiva da esquerda, que não concede mais garantias ao trabalhador, classe trabalhadora, um homem assim, salário mínimo, fazendo coisas, empresário na chora, tio com o governo. Ou ele como a mim progressista, a mim esquerda, a mim socialista, na minha sociedade de equilíbrio, para reclamar justiça social. Mas se um capitalista, ou seja, um extrema-direita pega também a sociedade, e não concede mais benefícios para o empresário, e não molda o país mais da perspectiva de lucro, de capitalismo, entende? Que não é assim, e ativismo a partir de ideologia. Mas ainda se vê coisas, vai para apontar, e assim ninguém vai falar, e tem só telemóvel que conta na internet. Que ele é ativista, não. Que ele é ativista. Obrigado, Tércio. Apesar de que não gostava de ter o Líbano, para mais de que 1 hora, mas tendo em conta tempo e tem algum programa que na Binsai lá no rádio de Bissau. Porque esse momento nós estamos a ouvir através de uma frequência 102.4. Vamos ter um programa dia para nós fazer uma entrevista mais alargada, onde nós temos alguns gente também que entram desse questionários. Em caso de isso, tem Nós algum coisa. estamos até em direto na horário também na Bissau, né? Sim, sim. Ok, que bom. Mantenha a Espanha, guintes de bande lá. Guintes de bande, yeah. Ok. Caso de isso, tem algum coisa que gostava de ficar aquele que apontou, que baixa de como aí muito importante para. Yeah, para ficar mesmo, eu gosto mesmo de papel que o povo está muito vigilante, né, para cobrar propriamente ser direitos, ser garantias que tem, né, direito a ela, é cobra, para que nunca cansa. E depois para procurar sempre lei para entender coisas. O primeiro houve um aqui impedido a forma juízo de valores, mas lei livros. Lei livros, mesmo que caia abrindo universidade, para não ir à escola, para não poder olhar, para não ter coisas, mas lei livre, procura conhecimento. Eu não criei projeto de educação política e educar para a democracia que está ali na Facebook desde 2020. Não tem nenhum acervo livre digital, né? Com entra lá, não tem um grupo no WhatsApp, quem me está mandando mensagem para Facebook educar para a democracia ali propriamente, na Facebook. No grupo do WhatsApp tem mais de que 600 índices que estão lá. E tem um acervo de milhares de livros, desde a Revolução Africana, de todo tipo de livros de Guiné-Bissau, e depois a gente compra a oportunidade de conhecimento. Não tem? Agora, aquele é um espaço importante, porque a educação política tem que estar conseguindo acesso à educação. O povo tem que estar conseguindo continuar a fazer essa dinâmica, porque a gente que chamamos de perder o tempo, não passa. O país não continua, sobra para nós. Então, quando está preparado para aquele desafio, não tem que estar na companhia e depois quando é mais. E políticos também que não vêm. Guiné-Bissau, independência, que não completa agosto já 52 anos. E foi um programa. Independência que foi mesmo um guindes que mexe só lá para fuga. Agora contra a América lá para fuga tuga. Ninguém ali com alguém que gosta de sangue para matar guindes, guerrilheiro. Cabral é um combatente de liberdade. E fala como ele que luta para como ele fica de guineense. Ou seja, ele fica de Cabo Verde, ou para ele nasce na Guiné. Eu ia fugindo na muro de fome na Cabo Verde, e aí tive uma dar para votar na Guiné, que na mesmo revoltar e luta. Aos não tem que se entender e lutar para que no país que tem essas coisas que acaba ali, que passa out. Não tem. E depois não tem que procurar propriamente contribuições de Cabral ou não encontrar caminho certo para viabilizar no programa, porque até ali é quem que mais teoriza de desenvolvimento mais do que nós tudo. Não vai conseguir ultrapassar ainda. Até na âmbito da agronomia, como aqui pensa o país. A nós não tem importar os de vacina, do outro lado, para ir comer no terra, que é agrotóxico, que não tem um dos solos mais ricos do mundo, chubas manga. Não tem mesmo que pensar desenvolvimento na perspectiva local, na realidade concreta. Não para pensar como a partir de guintes, que não olha no país, ou olha no cabeça. Aquilo. E na fim, Garcinha povo que sempre está ali, né? A mim, boca imagina a força que bota dando, mas ainda assim é importante mesmo que possa. Está contente sempre, vamos por estar, vamos conversar para o bem.
E com muito gosto, cada mensagem, cada comentário, cada força, então vocês de apreciar ao longo do tempo. Então, apreciando muito mesmo. E obrigado para isso. Obrigado, Yeah. Tércio. Agradeço também ao Obrigado rádio, pela também, disponibilidade. obrigado para o rádio, né? Então, acompanha manga de notícias, então, a partir de vós, que é uma missão de informação sempre. O manga ainda cada entendi também, até pegar, atacar e fazer, mas pronto, e tem as diferenças de opiniões, pluralismo, e tem tudo isso. Conhece que vamos falar um tipo raro também, que é criticável, mas botar os esforços de cantar a informação que é importante. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, Tércio. Obrigado, Tércio. Obrigado pela disponibilidade que dá de vir para vir dar algum esclarecimento de alguns temas que não papel li, né? Esse espaço de entrevista exclusivo para Tércio. A mim chama Mutar Diallo, a mim que estava na apresenta programa, conosco estava Tércio, grande jovem jurista, apesar de que ele fala é catamisti, apresenta-se uma jurista, né? Mas tendo em conta não ter ali, para fazer alguns análises sobre a atual situações políticas, no papel também de entrega de candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça, no papel de que lei está e questão de criação de partido, como é que eu poderia criar um partido, ou como é que eu poderia criar uma coligação, para poder participar na eleições no país. Esse rádio TV Bandabac está emitindo assim diferentes plataformas digitais, nós estamos no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, nós estamos também na frequência modulada que 102.4 MHz, nós fica depois de Cristo Redentor, depois de Predo de Winner, antes de Chapa. Para falar voz ao longo do mês de outubro, e o mês também com papel com líderes políticos, candidatos a deputados, nas diferentes círculos eleitorais, que diferentes presidentes de partidos políticos para vir apresentar seu programa eleitoral a povo, a população de Guiné-Bissau. Suma também que deputados também que não vai ter, não vai promover alguns debates, não vai jubi na cada semana, se não tem 4 ou 5 deputados para um debate. Mas deputados na base de deputados de diferentes formações políticas, diferentes círculos eleitorais. A mim chama Mutar de Alona vai por mesa de volta na próximo dia domingo, se Deus continuar pisando vida com saúde. E mais, fala Salveiro, nona bin tene Jena Boco está na Vivilina, Portugal, uh, e candidato Salveiro de candidato de junta de freguesia de Queluz. Não vai ter lei, não vai pegar tudo. Gosto, ainda falta só para não marcar uma entrevista com ele. Para mim, o papel que ele também quer que mobilizar na candidata como é que está na campanha. Se candidatura que caso se ele bem ganha, que é que promessas que ele bem disse ali. Na vai promessa de volta na próxima oportunidade, se Deus continuar pisando vida com saúde. E mais fala, a mim chama Mutar Diallo, um forte abraço, na vai para todos os gente que estão acompanhando em diferentes partes do mundo. Vou ter continuação de votos de boa noite. Tijani Kande, não tem Valdemir, e que todos os gente que estão acompanhando, Nati, comandante de Leria, porque comandante Adulai também está acompanhando, Machu a partir de Lisboa, tem continuação de votos de boa noite. Não tem Guinendade para guineenses, um forte abraço, continuação de bom sintonia e tudo gente que está acompanhando, vou ter continuação de votos de boa noite. Não vai por essa de volta na próxima oportunidade. Sale o bar, obrigado. Força e coragem, nossa junto. A mim chama Mutar Jaló, estava a equipa jovem que está fazendo um trabalho brilhante. Na técnica não tem Bakari Njai, nos estudos de rádio TV Bantaba, não tem Kekuto Tuncará, que está assistindo tecnicamente, na página de Facebook não tem
Sulay Camará e Bakari Injai. Tchau, tchau, Nona Bay. Até próximo encontro.